Oi, eu tive muitos pedidos lá no Instagram para falar um pouco sobre como eu cuido dessa menina, da minha monstera, Helena. Aqui eu tenho outra, ó. Essas são monsteras variegatas, mas eu acabo fazendo a mesma coisa com todas elas. Eu vou até mostrar uma monstera deliciosa para vocês. E também vou exemplificar com ela como eu faço a fertilização e tudo, tá? Vou falar um pouco sobre substrato e os cuidados que eu tenho com essas plantas aqui em casa. Afinal, são plantas que têm um valor muito alto. Helena, eu comprei ela quando ela tinha apenas 2 folhas, ano passado, em maio do ano passado. E ela já está desse tamanho aqui, já tem folhas bem grandes e tá bem alta, tá? Falando um pouco sobre substrato, o substrato que eu uso para essas plantas. Todas as minhas monsteras têm o mesmo substrato, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um zoom aqui, tá? Com a câmera. Bom, aqui é o substrato que eu uso para as monsteras, tá? Tanto para a monstera deliciosa, as variegatas e a Dansone, tá? É uma parte de areia, uma parte de humus, meia parte de vermiculita, meia parte de perlita, uma parte de substrato universal ou terra vegetal e 1/4 de parte de argila expandida, mas é opcional a argila, tá? É se você tiver. É essa mistura aqui que faz o substrato das plantas. A mistura de substrato que eu uso é essa. Geralmente, logo após que eu faço o plantio, eu não mexo em adubação dessas plantas, porque tem humus de minhoca e tá bem rico. E isso é até uma coisa que vocês precisam se preocupar, tá? Quando a gente eleva demais a drenagem de um substrato, porque aqui a gente tem areia, a gente tem perlita, a gente tem argila. Quando a gente eleva demais a drenagem de substrato, a gente tem que se preocupar um pouco com a retenção de nutrientes. E é por isso que a vermiculita entra e também por isso que eu coloco o humus. Porque eu preciso aumentar a matéria orgânica para aumentar o nível de nutrientes e a retenção dos nutrientes no solo, tá? Esse substrato também serve para outras espécies, mas se vocês quiserem vídeo de outras espécies, me peçam aí nos comentários de espécies específicas, tá? Que eu faço para vocês. Falando um pouco sobre drenagem, é muito importante que o substrato das monsteras sejam drenáveis, porque as raízes são muito grossas e o encharcamento, se não tiver uma boa drenagem, esse substrato vai encharcar e vai apodrecer, tá? As raízes. E a argila, eu coloquei ela como opcional porque depende muito da região que você mora. Aqui eu vivo em Portugal, vivo em Setúbal, mais especificamente. E aqui a gente tem invernos muito úmidos. Quando a gente tem um inverno muito úmido, o solo demora demais para secar. Aqui, quando eu falo demais, eu já passei aí cerca de 40 e poucos dias sem regar uma monstera durante o inverno, porque demorou demais para secar o substrato e não tinha necessidade. A planta não estava produtiva, ela não me pediu água, então eu não vi necessidade de regar ela, tá? E elas sempre vão muito bem, elas sempre adormecem no inverno aqui em casa, elas param de produzir folhas e voltam logo depois do inverno ali, por volta de março, elas começam a ser produtivas novamente, tá? Assim que eu monto esse vaso, eu não preciso fertilizar, porque o substrato está bem rico, e eu começo a fertilização aí após uns 3 meses após o plantio. Eu sempre faço trocas de substrato e trocas de vaso na primavera, quando as temperaturas já estão bem amenas, tá? Tá bem quente já por aqui. E eu faço essas trocas de vaso quando as plantas precisam. As minhas monsteras ficam aí no mesmo vaso cerca de 2 anos, mais ou menos, e aí depois elas mudam para um vaso entre 4 e 6 centímetros de diâmetro maior, tá? Vou falar um pouco sobre adubação, porque foi onde surgiram todas as dúvidas lá no Instagram. Para adubação, eu faço eu intercalo, eu só faço adubação na primavera e no verão,
que são os períodos de crescimento ativo das minhas plantas aqui em casa. Elas ficam completamente estagnadas no inverno. Elas ficam aí um pouco do outono ativas, mas como elas foram bem fertilizadas na primavera e no verão, eu quase não fertilizo, tá? No outono. Eu intercalo esse adubo da Compo, fertilizante para plantas verdes, com o humus de minhoca. E aí eu uso um produto de boa qualidade, eu uso o humus da Ciro, porque humus de minhoca é uma coisa complicada, pode ter contaminação, é um produto de baixa qualidade, pode me trazer problemas grandes, tá? Pode me trazer ovinhos de lesmas e de alguns moluscos aí também, além das outras doenças fúngicas. Como eu faço? Esse aqui eu faço a diluição, eu não sigo as instruções da embalagem, eu uso metade da poção que a embalagem me manda, então eu uso aqui, ó, para uma planta, eu uso essa medida que tem aqui na tampa, e aqui ele fala para eu colocar essa medida para 1 litro de água e eu coloco essa medida para 2 litros de água, tá? Para o humus de minhoca, eu vou exemplificar para vocês como eu faço isso. Eu uso colheres medidoras assim, e eu uso uma colher de 15 gramas por 10 centímetros de diâmetro de vaso. Quando eu tô falando de humus, tá? Quando eu vou usar bocache, por exemplo, o bocache é um pouco mais forte. Então eu diminuo bastante a dosagem e acabo usando 5 gramas de bocache por 10 centímetros de diâmetro do vaso. Eu não uso aqueles adubos granulados minerais, eu em todas as plantas aqui acabo intercalando esses dois tipos, tá? Porque eu uso o humus de minhoca? Eu uso o humus porque eu preciso equilibrar a matéria orgânica do vaso para poder equilibrar o pH e deixar isso tudo de uma forma boa para a planta, tá? Se o pH tiver aí muito baixo, muito alto, acima de 7, as monsteras tendem a não gostar muito. Então é uma forma que eu tenho de melhorar o solo para a planta e de já fertilizar de uma forma equilibrada, porque o humus é bem equilibrado, tem todos os nutrientes necessários e fazem muito bem a planta, tá? Em média, as monsteras aqui de casa tem uma folha aí a cada 25 dias, um mês, tá? Essa é a média delas. Elas abrem uma folha nova, começam a abrir folha nova por volta de abril e param só ali para outubro. Em outubro elas já param de produzir, tá? Helena tá desse tamanho, ela já teve 2 folhas esse ano, vocês conseguem ver bem. E chegou a hora de eu fertilizar. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Agora é a vez do humus. No mês passado, eu intercalo, tá? Eu uso uma vez por mês o adubo. Esse adubo aqui, na embalagem, fala pra usar ele a cada 15 dias. É brutal isso, é muito, tá? É muito mesmo. Principalmente se você usar a dose certa que vem escrita na embalagem. Então reduzam, façam a diluição dobrada com o dobro de água e reduzam aí para uma vez ao mês. E eu acabo usando ele a cada 2 meses, né? Porque eu uso uma vez por mês o humus. Então, vou mostrar pra vocês como eu uso o bendito humus. Vou pegar aqui, vou tirar essa monstera daqui porque ela já tá bem fertilizadinha. Eu troquei ela de vaso mês passado, ela não precisa de fertilizante aqui agora. Isso aqui é meu humus, tá? Eu tenho aí umas questões com organização, então fica tudo dentro de uma caixa bem organizada, são meus substratos, tá? Vou colocar ela aqui em cima, ó. Vou virar aqui pra vocês, de uma forma que todos consigam ver. Helena tem um apoio aqui. Gente, Helena, pra quem não conhece, minhas plantas têm nomes, tá? E nomes de personagens de novela. Essa é Helena. Vou colocar aqui pra vocês o humus, acho que dá pra todo mundo ver muito bem aí. Vou usar aqui uma colher, uma medida de 15 gramas. O substrato aqui tem que estar bem solto. Como esse aqui é um substrato que eu me preocupo dele ter muita drenagem, ele dificilmente compacta, tá? Mas se ele tiver compactado, você pode pegar um palitinho de madeira e dar umas espetadinhas assim, sem quebrar as raízes.
Tô na frente, as raízes estão na minha frente, mas vocês estão me vendo, né? Isso é o que importa, e estão me ouvindo. Sem quebrar as raízes, sem machucar, tá? E você mesmo pode vir com o dedinho e fazendo assim. Eu vou colocar aqui uma colher de 15 gramas. Esses medidores aqui eu tenho especificamente para as plantas, tá? Depois eu lavo e eles voltam a ser usados nas plantas. Vou abrir aqui um buraquinho e vou jogar. Eu posso revolver isso aqui, fazer uma mexidona assim. Ó, assim. Ou eu posso só regar, só colocar no buraquinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o buraquinho. Deixa eu girar aqui pra esse lado, que é o lado que eu não fiz ainda. Vocês conseguem ver aqui, né? Faço só o buraquinho aqui e posso só enterrar, tá? Isso daqui. Na hora que eu fizer a rega, agora eu tenho que regar essa planta. Então eu tenho que me preocupar disso aqui tá seco na hora que eu for fazer, tá? Na hora que eu for regar essa planta, eu não preciso me preocupar com isso, porque os nutrientes vão se diluindo ali na solução do solo, na água, né, na fase líquida do solo, e as raízes vão conseguir sugar, tá, esses nutrientes. Não tenho esse tipo de preocupação. Mas se você quiser facilitar para a planta, você pode revolver tudo, tá? O que acontece com as monsteras? Agora eu vou falar de monsteras no geral, de problemas que elas têm geralmente e a gente não sabe por quê. Eu recebo muita pergunta no Instagram que é assim, o que tá acontecendo com a minha monstera? E ela tá com uma mancha preta e uma borda amarela. Eu nem tenho esse problema aqui, eu vou deixar uma foto aqui do lado, pedir pro Rafael colocar uma foto aqui do lado pra vocês desse problema. Isso acontece muitas vezes porque a gente afogou as raízes da planta e elas estão apodrecendo, tá? Esse tipo de coisa, essa mancha preta com essa borda amarela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando aconteceu isso na nossa planta, a gente tem que ter ciência que a gente regou demais. Isso é muito comum no inverno, tá? Isso é muito, muito, muito comum no inverno. Tira a planta do vaso, dá uma olhada nas raízes, vê se não tem nada podre. Se tiver alguma coisa podre, faz um corte, passa uma canela para ajudar a secar ali essa ponta apodrecida e evitar ali mais entrada de agentes patogênicos, tá? E deixa essa planta receber muita luz, boa luz, um lugar arejado para esse solo conseguir secar a planta de novo num substrato mais drenável e cuidado com o excesso de regas, tá? A gente tá agora numa época que elas precisam de bastante água. Eu vou mostrar pra vocês um sinal de que ela tá com sede. A minha tá com sede agora, porque era pra eu ter feito esse vídeo ontem, eu não consegui. E eu deixei ela seca mais um dia e ela já estava precisando de água. As folhas começam a dobrar, não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu vou virar ela um pouquinho de lado, ó, e vocês vão conseguir ver. Deixa eu colocar ela aqui na mesa de volta, que eu acho que vai ser mais fácil. Ai, peraí, a Lucásia prendeu ali. Vai ser um pouquinho mais fácil de vocês verem aqui, eu penso. Vocês estão vendo aqui que a folha tá meio ondulada? Ó. Isso aqui é porque ela tá precisando de água, tá? O próximo passo para isso é esse, ó. A folha vai começar a ter manchas assim na parte branca e secar. Não deixem isso acontecer, tá? Não deixem as pontas secarem. E não deixem ela ficar nesse ponto de seca, tá? O ideal para a planta é que você coloque a mão no solo e ele esteja úmido, não molhado, não encharcado, mas ele esteja sempre levemente úmido, tá? A rega que eu faço com ela é uma rega em abundância, eu coloco muita água até sair por baixo e eu passo muitos dias depois sem regar essa planta. Eu já fiz um destaque lá no Instagram com uma explicação, mas eu também posso fazer um vídeo aqui, porque aqui eu sei que é outra comunidade, são outras pessoas que assistem. E posso fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês um pouco sobre rega e sobre essa textura que o substrato tem que ter levemente úmida, né? Essa aqui é uma textura de substrato seco, ó. Ele tá seco, completamente seco. Pelo menos essa superfície. Quando eu coloco o dedo mais pra dentro, eu vejo que ele tá mais úmido, eu sinto ele mais molhadinho, mas essa planta precisa de água, tá? Bom,
Então é isso, ficamos por... Ah, é isso não, vamos falar sobre propagação, que às vezes eu recebo umas fotos de umas pessoas com uma única folha de monstera, me perguntando se dá para fazer muda de folha. E não, gente, não dá para fazer muda de folha. Eu vou até virar aqui pro caule dela para vocês verem, tá? A muda da monstera, a gente precisa ter o caule e a gente precisa ter um nó, que é essa partezinha aqui, ó. São essas partezinhas da onde tá, de pertinho da onde tá saindo a folha. Aqui, ó. Eu vou tirar uma foto de pertinho do nó e vou deixar aqui do lado também para vocês verem. Mas a gente tem que ter um nó, porque é desse nó que a gente vai conseguir criar mais raízes. E é desse nó que também tem uma bolinha que eu vou mostrar para vocês, que são os meristemas, as gemas axilares, que é de onde vai... pode vir uma nova muda, tá? Então não vem muda pela folha, não adianta fazer. Tem que ter mesmo um pedacinho do caule com o nó, tá? Vai ficar uma fotinho do nó e vai ficar uma foto aí de um meristema mais ou menos para vocês procurarem na hora de fazer a muda de vocês, tá? Tanto a muda que vocês, a planta que vocês cortaram, como a muda que vocês levaram para casa, vai voltar a brotar, tá? Mesmo que você tire aqui a pontinha da gema da planta, a gema apical, que é a gema lá de cima. Ela vai voltar a nascer, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Deixa algum comentário se vocês têm alguma pergunta sobre alguma coisa para a espécie. Esse é o meu jeito de cuidar das monsteras aqui de casa. Dá certo, elas crescem bastante, elas crescem muito bem no período ativo delas e ficam mais adormecidazinhas na época de repouso, tá? Muito obrigada, até o próximo. Se vocês quiserem vídeo de alguma espécie específica, vocês podem deixar aí pra mim nos comentários, tá? Até o próximo, tchau!